Olá, começamos mais um Conexão Legal. Antes de iniciarmos o programa, eu queria agradecer aos vários e-mails que foram recebidos no nosso domínio conexãolegal@iidc.org.br. E relembro, você aí de casa, se tiver dúvidas ou sugestões, acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará formulários para deixar a sua pauta para o nosso programa e também as suas sugestões. Lá também você vai poder preencher o cadastro e concorrer ao livro do professor Régis de Oliveira. Hoje temos o prazer de receber em nosso instituto, aqui em São Paulo, o Dr. José Carlos Blatt, promotor da primeira promotoria de São Paulo, aqui na Barra Funda. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui contigo. O prazer é todo nosso. Muito obrigado em nome do nosso instituto de ter tão prontamente aceito o nosso pedido para a entrevista. É uma honra, um orgulho poder participar aqui contigo, né, desse programa de Conexão Legal, né, a iniciativa sua e do professor Régis de Oliveira. Né? Muito obrigado. É um prazer. E do nosso instituto, Instituto Internacional de Direito Comparado. Maravilha. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Dr. Blatt, primeiro, me explica um pouquinho a respeito do Ministério Público e a importância do Ministério Público para a nossa sociedade. O Ministério Público tem um papel constitucional fundamental. Eu sempre digo, né, brinco até com meus alunos, que o promotor de justiça, o procurador da República, ele exerce um papel fundamental na nossa sociedade. Ele é o cidadão profissional, ou profissional cidadão, né? Ou seja, é o guardião da nossa Constituição Federal, é o fiscal da lei e é aquele que tem funções que estão descritas na Constituição Federal, do artigo 127 ao artigo 129 da Constituição Federal, e obviamente as pessoas sempre fazem uma relação direta do Ministério Público, do promotor de justiça com a área criminal, e mais especificamente, né, na área referente ao promotor do júri, né, aquele que faz o seu papel perante o Tribunal do Júri. Mas o promotor de justiça, a partir da Constituição Federal de 88, ganhou muitas atribuições fundamentais, em especial na defesa do meio ambiente, na defesa da habitação e urbanismo, na defesa das minorias, das pessoas que detenham problemas de deficiência, hipossuficientes, enfim. Então, o papel do Ministério Público, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, é de fundamental importância na defesa dos interesses da sociedade. Então, onde existir um problema relacionado ao consumidor, à infância e juventude, habitação e urbanismo, meio ambiente, improbidade administrativa, questões inerentes ao patrimônio público, questões inerentes ao idoso, a pessoas portadoras de deficiência, além da área criminal, lá estará um representante do Ministério Público defendendo os interesses dessas pessoas e de toda a sociedade. Né? Sim. A questão do Ministério Público hoje, nós temos ouvido pela mídia e acompanhado, é a questão da investigação criminal. Isso tem trazido uma grande repercussão para a nossa sociedade. Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Sem dúvida. Eu sempre digo o seguinte, no Brasil, até cachorro pode investigar. Né? Então, o cão farejador no aeroporto pode realizar uma espécie de investigação ao farejar as malas, esse pode investigar. O advogado pode realizar investigações quando, por exemplo, está defendendo interesses das pessoas que têm, por exemplo, uma marca contrafeita, né, o interesse de propriedade industrial atingido, ele faz a investigação. Esse advogado pode fazer. A instrução processual é uma investigação. Na área de família, pode o advogado fazer a investigação. Na área administrativa, qualquer agente público pode fazer a investigação nos processos administrativos. Na área fiscal, o agente tributário, o fiscal, né, seja do federal, estadual, municipal, realiza também na sua autuação, ao checar livros contábeis, verificar as contas da empresa ou da pessoa física, ele está fazendo investigação. Né? A CPI, as comissões parlamentares de inquérito, também realizam investigações. O Banco Central, ao realizar uma intervenção ou uma liquidação de uma instituição financeira, está realizando investigações. O pessoal que trabalha junto à massa falida, né, inerente à própria verificação da massa falida, o próprio síndico, enfim, o antigo síndico da massa falida também realiza investigação. Todas essas questões que você disse, elas são questões que a pessoa
se propõe a fazer uma investigação direcionada aos seus interesses. Exato. Mas o Ministério Público... Mas o Ministério Público é parte também. Mas o Ministério Público já não tem a atuação dele? A sua atribuição... Que é de fiscalizar a lei? Então, ele fiscaliza a lei e também, obviamente, é o titular da ação penal. E como titular da ação penal pública, né, a exemplo do que é o advogado no interesse, representando os interesses do querelante na ação penal privada, na ação penal privada o advogado pode fazer a investigação. E na ação penal pública, o promotor não pode fazer a investigação? Pode sim, até porque ele, na verdade, o direito de punir, né, não é do promotor, o direito de punir pertence ao Estado juiz. Então o magistrado vai verificar se a parte, né, se excedeu ou se a parte realizou algum tipo de investigação que não seja uma investigação feita com lisura, né, obviamente que ele vai intervir, obviamente vai tomar as providências necessárias no campo judicial. Então me parece que o que está acontecendo é o seguinte: há um lobby da polícia judiciária, né, até por força do que dispõe o artigo 144 da Constituição Federal, de que o Ministério Público não realize investigações. O que eles estão querendo, na verdade, ao meu ver, pelo menos, é que exista no Brasil um monopólio da não investigação criminal, né? Porque o Ministério Público tem investigado aquilo que a polícia tem realizado com absoluta deficiência, ou que a polícia tem dificuldades, inclusive políticas, de realizar a investigação. A polícia não estaria mais, teoricamente pelo menos, mais direcionada à investigação, mais preparada para investigar do que o Ministério Público? Depende, não sairia do foco do Ministério Público? Não, porque o promotor de justiça criminal, por exemplo, hoje, inclusive em áreas específicas, onde nós temos realizado mais investigações, são crimes contra a administração pública, por exemplo, né, que tem mas atrelamento. O projeto prevê uma abertura generalizada. O atrelamento da investigação criminal, o que me parece que seria de fundamental importância regulamentar do Ministério Público, exatamente cobrindo, né, as deficiências da Polícia Judiciária. Já existe uma regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público, existem ADINs aí em discussão no Supremo Tribunal Federal, há um projeto de modificação do próprio inquérito policial no Código de Processo Penal. Enfim, essas discussões que estão abertas, que nos deixam um pouco preocupados, é que a impossibilidade do Ministério Público, de repente, complementar a investigação da polícia ou realizar a investigação que não foi feita pela Polícia Judiciária, a exemplo do que acontece no controle dos três poderes. Por exemplo, o Poder Legislativo exerce atividades que não lhe são típicas, né? Ou seja, o próprio Legislativo faz investigação, o próprio Legislativo pratica dentro da sua área de atribuição. E o Ministério Público, obviamente, dentro da sua casa, que é exatamente como titular da ação penal, realizar investigações a fim de complementar o trabalho que ele vai apresentar perante o juiz. Ou seja, a ação penal ela deve ser fruto não só do trabalho da Polícia Judiciária hoje, né, e sempre, mas também eu posso receber uma representação do setor fiscal da Secretaria da Fazenda, com um feito de ordem administrativa, e lá, obviamente, ter elementos suficientes ou não para ensejar a propositura da ação penal. Então, a complementação dessa investigação pode ser realizada pelo Ministério Público. E quando chega alguém no nosso gabinete, e não foi uma nem duas, mas foram várias vezes, eu te cito como exemplo, uma das primeiras investigações feitas pelo Ministério Público, onde nem a Polícia Civil e nem a Polícia Militar queriam fazer a investigação. Você deve lembrar do caso da Favela Naval, sim, em 1997, onde policiais militares mataram um homem, um rapaz, um sujeito lá, e espancaram uma dezena de pessoas. E a Polícia Militar não queria fazer a investigação, e a Polícia Civil local de Diadema também tinha um atrelamento com a própria companhia, e obviamente o trabalho foi dificultado. Se não fosse o trabalho do Ministério Público, não teríamos chegado a um resultado positivo naquela época. Quero interromper um minutinho só, que o nosso tempo do primeiro bloco terminou. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue em Conexão Legal.